Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra, para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje conversamos com o Vigário-Geral da Diocese de Angra, ele que é o coordenador da comissão que prepara esta caminhada sinodal, o cônego Hélder Mendes, e também falaremos sobre os 60 anos do Serviço Diocesano de Catequese. Mas antes disso, a atualidade da Diocese de Angra. Está a celebrar 60 anos do Serviço Diocesano de Catequese, Evangelização e Missões. O diretor do serviço, o padre Jacob Vasconcelos, em entrevista ao Igreja Açores, referiu a importância do serviço como pilar fundamental da Diocese e defende para isso ser necessário fazer um levantamento mais exato dos números que compõem atualmente a realidade do serviço. Temos tido momentos áureos, estou à frente do serviço há 2 anos, e uma das alegrias para mim tem sido a boa adesão que as iniciativas têm tido, sobretudo as iniciativas de formação. Quando entrei no serviço notei que havia um certo medo, digamos assim, de propor formação. E facto é que as pessoas estão muito cansadas, por vezes, de estar sentadas em salões, sentadas em reuniões. Há um certo pó, às vezes, que eu encontro nas comunidades. Sabemos que as reuniões são necessárias, é necessário que as pessoas se sentem à mesa, mas já há uma certa aversão, porque o estudo se formalizou tanto que as pessoas parece que já têm receio de se sentarem. A minha dificuldade, por vezes, penso que está mais ao nível depois do próprio trabalho no terreno. É uma dificuldade que não é tanto minha, penso que é mais dos catequistas em geral na Diocese, que sentem dificuldade em, por vezes, aplicar aquilo que nós ensinamos, porque a teoria é boa, depois a prática tem um pouco de tudo. Quanto aos números dos catequizandos, eles deverão ser conhecidos no início do próximo ano. O que se sabe, embora o recenseamento esteja para ser feito este ano, durante o ano pastoral, possivelmente já em 2020, não em 2019, é que há uma baixa. É a consciência que eu vou tendo quando vou passando pelas ilhas. O número de catequizandos não corresponde ao número de alunos na escola. Ligado durante várias décadas ao serviço, esteve o cônego José Constância, que integra a sessão solene dos 60 anos. Creio que devemos considerar o Serviço de Diocesano da Catequese como a estrutura que ajudou a lançar e a organizar a catequese renovada na nossa diocese, ou seja, uma catequese que parte da vida das pessoas, tenta iluminar a vida das crianças e dos adolescentes e dos jovens, de tal maneira que cria um compromisso para a vida. Vários foram os diretores da catequese na nossa diocese, vários pais, alguns já morreram, outros ainda estão vivos. Cada um a seu modo deu um contributo muito específico para a dinamização da catequese. O sacerdote refere que a efeméride é assinalada numa época especial na vida da Diocese e de olhos postos no futuro. Exatamente numa altura em que a Igreja Diocesana está na caminhada sinodal. Significa, portanto, que a lógica da caminhada sinodal, que é a alegria de caminharmos juntos em Cristo, deve passar para a catequese, de tal maneira que seja uma catequese sempre ligada com a comunidade, com a família, e por outro lado os grandes desafios que são lançados à catequese hoje. Quer dizer, a catequese tem que ser uma catequese que vai ao encontro de crianças e de adolescentes que são diferentes na sua maneira de pensar e de ser, e portanto estou convencido que temos que conviver com o futuro e preparar o futuro numa catequese que seja cada vez mais uma catequese dinâmica, digital, digamos, muito alegre, muito festiva, ao sabor de Jesus Cristo. Eu juraria desta maneira, uma catequese ao sabor de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em 60 anos de história, há momentos de viragem e incluir os leigos no corpo de catequistas foi um momento decisivo. O lançamento do secretariado, a criação do secretariado, a catequese renovada que foi lançada, os padres e as missionárias e as religiosas que estiveram ligados à catequese, agora os desafios novos que são colocados na catequese da nossa diocese. Eu creio que há 60 anos praticamente os catequistas eram os párocos, uma outra senhora mais idosa, mas os párocos que há 60 anos é que começamos a ter, digamos, os catequistas. Quer dizer, ainda havia muito a catequese por delegação, quer dizer, fazia-se catequese, mas para colaborar com a ordem hierárquica. Hoje ser catequista é uma vocação, quer dizer, está muito mais clara a vocação do catequista. Hoje o catequista
tem mais o sentido missionário, o catequista hoje tem mais o sentido de uma catequese à medida das crianças e, portanto, dos destinatários, que é diferente. Uma catequese com sabor a Jesus Cristo é o tema da sessão solene comemorativa dos 60 anos do Serviço Diocesano da Catequese, com participação do Vigário-Geral da Diocese, cônego Hélder Mendes, do cônego José Constância e de Cristina Sá Carvalho, diretora do Secretariado Nacional de Educação Cristã. A sessão solene terá lugar no Seminário Episcopal de Angra. Ana Lima é catequista há 40 anos. Tinha 12 anos quando começou a ajudar outra catequista nas sessões. Tinha acabado de fazer a profissão de fé. Eu sempre gostei muito de jogar com crianças e jovens. Desde quando comecei há 40 anos, fiz a minha profissão de fé e a minha mãe levou-se para eu começar logo a trabalhar na medicina em casa. Então comecei logo há 40 anos. Todos os anos, naquela altura, dizia, isto ano não vou. Para o ano não vou. Chegava outro ano não vou. Mas depois dizia, não sei uma coisa explicar, não sei uma coisa cá dentro, seja isso. Porque eu chego àquela hora e a gente tem que ir. E por nunca acontece assim, por isso nunca assisti. 40 anos depois, a tarefa é mais difícil. Afinal, as crianças já chegam às sessões com outra formação. Há muita diferença, porque antigamente as crianças, eram mais tapadinhas, é verdade. Hoje em dia já estão muito exigentes, a gente tem que estar muito preparada para saber dizer alguma coisa a elas. Porque antigamente, quando a sozinha estava, bem dizer, eram as orações, ensinava as oraçõezinhas e pouco mais. Agora, hoje em dia, as crianças são muito diferentes. Já tem mais preparação, já chegam à catequese, mais cozinhas já preparadas para a gente. E perante as questões difíceis, a resposta está sempre na humildade. A gente temos mesmo que estar preparado, porque às vezes fazem perguntas, e a gente também, eu às vezes fiz muitas vezes eu. Mas eu tinha muitos anos, mas tinha algumas coisas, se a catequista não soubesse responder agora, a catequista vai procurar saber, e depois dizer a vocês, não vão dizer mentiras, e dizer coisas que vão ajudar para vocês sabem, a catequista sabe tudo, a catequista não sabe nada. A catequista está cada vez para vocês aprender. Laura Borges é mais jovem. Nas poucas horas que lhe restam da vida de enfermeira, dedica-se às crianças do 3º ano da catequese da Agualva. A disponibilidade e a formação são os maiores desafios. A questão da disponibilidade e também o facto de as crianças hoje em dia serem cada vez mais exigentes no sentido de serem curiosas e de termos que arranjar mais estratégias para ensinar a religião e ensinar os princípios da fé cristã. Arranjar estratégias de marketing, de informática. As crianças hoje em dia são umas peritas e acho que isso é mesmo a nossa principal dificuldade. É um método de ensino. Para contornar a dificuldade é preciso criatividade e para isso as jornadas nacionais são muito benéficas. A gente tem que arranjar cada vez mais estratégias para usar com grupos. E elas ensinam sobre isso, sobre a adolescência, estratégias em grupo para a adolescência, novas atividades para integrar os adolescentes na comunidade, sem ser só com aquela catequese antiga, entre aspas, com aquela catequese de sala, de inscrevê-los na comunidade, no meio da natureza, na informática, em outros contextos que nós vamos nos habituar. 2 percursos distintos que provam que o dom ministerial da catequese não escolhe idades e que, com vontade e formação, todos podem ser catequistas. Está ativada a Escola de Formação da Ouvidoria do Pico. Os encontros formativos do Povo de Deus inauguraram na passada segunda-feira, adiantou o ouvidor Padre Marco Martinho. Tivemos a nossa primeira sessão no passado dia 4 de novembro, com o Sr. Cônego Ângelo Abadão Eduardo, que nos apresentou a primeira temática da formação do Povo de Deus neste ano pastoral para a nossa Diocese, a Teologia dos Estágios dos Tempos, na Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Foi o primeiro grande momento de formação, em que cerca de 80 agentes pastorais da nossa ilha estiveram presentes neste primeiro momento. Vamos privilegiar também, ao longo deste ano pastoral, outros 2 momentos que a Diocese nos propõe para este ano pastoral. Este primeiro aconteceu na Matriz da Madalena, haverá um segundo na Matriz de São Roque e um terceiro na Matriz das Lajes, tendo em conta os 3 temas que a Diocese nos apresenta. No mês de março teremos o segundo tema para uma teologia da sinodalidade e depois, no mês de abril, teremos o terceiro tema, a beleza de caminharmos juntos.
O ouvidor destacou ainda outros momentos altos previstos para este ano pastoral. Aquilo que nós costumamos realizar na nossa ouvidoria, com o Centro de Preparação para o Matrimónio, na preparação dos casais que se propõem ao sacramento do matrimónio, que irá funcionar também a nível de ilha, o CPM. Depois teremos também a formação para o crisma, com aqueles que irão crismar-se no próximo ano pastoral. Então, também terão uma formação específica. Além disso, também teremos as jornadas bíblicas da Ilha do Pico, que serão orientadas pelo Padre Marco Lopes, com o tema O Evangelho de Mateus, em 13 e 4 de fevereiro. Também de salientar, em coordenação com o Serviço de Liturgia, teremos no mês de março as jornadas pastoral litúrgica, também o encontro de diáconos da ouvidoria, 1 de maio, e também estamos a viabilizar com o Serviço Diocesano de Evangelização e Catequese uma formação na Ilha do Pico para catequistas e para animadores juvenis, com o projeto do Patriarcado de Lisboa, CIES, tendo em vista as jornadas mundiais da juventude. Também no Pico, o objetivo é acompanhar o caminho sinodal diocesano proposto e contribuir para que a realidade da ilha seja também considerada no percurso conjunto. Nasceu em 2012. É uma campanha de Natal do Plano São Lucas que realiza desejos de crianças da paróquia de São José, em Ponta Delgada. Ana Silveira é assistente social e uma das mentoras do projeto. Nós pedimos às nossas crianças acompanhadas pelo projeto que façam uma carta ao Menino Jesus e que escrevam quais são os desejos para este Natal. E depois, consoante os desejos que nós temos das crianças, nós apelamos aos nossos voluntários, à comunidade, que possam satisfazer esses mesmos desejos. Com a angariação de algumas prendas de Natal, também temos algumas empresas que nos apoiam com alguns chocolates para juntarmos aos desejos das crianças. Pois essas mesmas prendas de Natal das cartas ao Menino Jesus são entregues na ocasião da entrega do cabaz de Natal, que é uma entrega muito gira, porque algumas crianças acompanham os pais e depois estão sempre um bocadinho ansiosos para saber se os seus desejos vão ter uma prenda de acordo com os seus desejos. Para nós é uma ideia muito gira e dá-nos muito prazer em satisfazer esses mesmos desejos. Desejos que contrariam o lugar comum de achar que as crianças só querem tecnologia. E podem ser mesmo surpreendentes. Aquela que nos marcou mais este ano foram as lacinhas de brincar. Achamos mesmo muito a piada ao termo que usado, para dizer mesmo que cria lacinhas de brincar. Também temos os nanucos primeiros passos, nanucos banheira. Temos também uma criança que nos pede um pijama unicórnio. Há simplesmente que pedem carrinhos, carros telecomandados, uma pista de carros, um monopólio batuteiro. Tem coisas mesmo muito engraçadas. Neste ano, a nível da tecnologia, tivemos só 2 crianças com idades mais de 12 anos que querem colunas no catalogar aos telemóveis. Já foram escritas 40 cartas de crianças entre os 0 e os 18 anos. Agora estão a ser aceites todas as ajudas para a aquisição dos presentes. Pode ajudar através do e-mail saolucas2011@gmail.com, no Centro Paroquial de São José ou através da página do Projeto São Lucas no Facebook. E em ano de preparação para o Sínodo Diocesano, o Bispo de Angra nomeou uma comissão coordenadora para esta caminhada sinodal, que é coordenada pelo Vigário-Geral da Diocese, Cônego Helder Mendes, que é o nosso convidado desta semana. Boa tarde, obrigada por estar connosco neste espaço de entrevista. Em que é que consiste esta comissão e quais são os objetivos? Para que é que ela foi nomeada? Sim, boa tarde, obrigado por esta oportunidade de dar a conhecer aos membros da Igreja e ademais mais pessoas que se possam interessar com o bem comum e com a missão que a Igreja pode desenvolver na nossa sociedade, na nossa cultura, nos Açores. Deixe-me só fazer um reparo relativamente à questão que diz em ano de sínodo, ou quando se refere propriamente a sínodo.
só para precisar que não está propriamente convocado um sínodo, isto é, de ponto de vista formal, enquanto Assembleia plenária, Assembleia sinodal, no sentido técnico do que é um sínodo, que já podemos ver, porque há muitas pessoas para quem esta palavra, uma palavra grega que já é muito antiga no uso na Igreja do Ocidente e do Oriente, mas que não faz parte do nosso vocabulário normal, e por isso talvez merece alguma explicação prévia. Mas dizer que, de facto, nessa base, em termos de sínodo, nós construímos o nosso método, se bem que o objetivo, o propósito, seja sempre a evangelização e a missão, como método ou como meio, estabelecemos este percurso, esta caminhada enquanto estamos a fazê-la, mas com essa nota, dizer, em ordem, uma Assembleia Sinodal que se há de realizar em tempo oportuno, é assim que o Conselho Presbiteral definiu ou votou a proposta, e dentro do caminho que segue a Igreja por todo o mundo, decidiu-se que neste ano entrarmos num dinamismo pastoral que se concretiza numa atitude de ver e escutar a realidade do mundo dos Açores, do ponto de vista social, cultural e eclesial. Ou seja, o que nós estamos a fazer este ano não é propriamente o trabalho pré-sinodal, porque isso implicaria que o sínodo estivesse definido, estivesse convocado. No verdadeiro sentido. No verdadeiro sentido, enfim, que é uma Assembleia, podemos dizer, que é convocada ou que é recomendada pela Igreja desde o Concílio de Trento, mas que é muito anterior ao Concílio de Trento, que desde os primeiros anos da Igreja se fazia e se faz, precisamente porque a Igreja sempre vê em assembleias, em comunidades. E, portanto, ora essa Assembleia é uma Assembleia que é convocada para rezar, e neste sentido é o que estamos mais habituados, ora é uma Assembleia que se convoca para pensar, para discutir, para debater e para votar, nomeadamente determinadas propostas, e depois aquele que tem de decidir, seja se no caso do Sínodo dos Bispos é o Papa, no caso do Sínodo numa Diocese é o Bispo, então é ele que o promulga e que atesta ou assina esse documento ou essa chamada Constituição Sinodal. Nós tendemos para aí porque a Igreja vive desse dinamismo, ainda não chegámos a definir quando, como e sobre o quê, mas a função deste ano pastoral é precisamente entrarmos no espírito, se quisermos, na dinâmica ou do dinamismo e no método do que é o trabalho sinodal. E no próximo ano, então, haverá essa Assembleia ainda numa data a definir? No próximo ano pastoral? Não lhe posso responder, porque, enfim, isso depende do Bispo Diocesano e dos elementos que ele tenha. Simplesmente o Conselho Presbiteral diz que em tempo oportuno há de realizar-se. A meta que nós temos este ano pastoral da Assembleia mais alargada é entre o 30 de abril e 3 de maio de 2020, em que haverá uma Assembleia conjunta do Conselho Pastoral Diocesano e do Conselho Presbiteral, o que de facto também nunca aconteceu na história destes dois órgãos pós-conciliares da Igreja Diocesana, porque desde 1967 que há Conselho Presbiteral, não reuniu todos os anos, mas já vai em quase 50 sessões, mas sempre reuniu por si. E o Conselho Pastoral Diocesano também faz para o ano 20 anos, também sempre reuniu por si. E este ano o propósito, de alguma maneira é um ensaio do que é que pode vir a ser uma Assembleia Sinodal, é que os dois órgãos se encontrem precisamente na recolha das propostas que serão o resultado da audição que está a decorrer durante estes meses na nossa Diocese. Esta comissão já reuniu mais do que uma vez, imagino, e já resultou um documento de base de trabalho que vai ser ou será, já foi ou será enviado às ouvidorias. Em que é que consiste este documento? Sim, há uma parte que poderia dizer de conteúdos e outra parte de estratégia ou de método. Se bem que, de facto, toda esta dinâmica de caminhada sinodal, como o termo diz, não é um fim em si mesmo. Portanto, o fim não é a caminhada é o percurso. Sim, não há opções mágicas, digamos assim, não há receitas definidas neste caso.
E, portanto, o que se está a cultivar é que a gente possa caminhar juntos, dizemos a beleza de caminharmos juntos em Cristo, porque no fundo acaba por ser a beleza de uma vida boa em Cristo e segundo o seu Evangelho, porque é a ideia que a vida boa que não pode ser feita em Cristo e, portanto, a proposta do Evangelho é que nele temos uma vida boa. E portanto, fazemos isso, fazemos juntos e procuramos juntos o melhor caminho. A proposta que a Comissão faz é que se possa escutar o mundo no sentido da sociedade ou da cultura, ideias dominantes, atitudes dominantes, mentalidade dominante, cosmovisão, de tal maneira que se possa ver sempre como foi o cristianismo. O cristianismo sempre esteve presente nas culturas, ele não é nem filho, nem dono, nem senhor de uma determinada cultura, já passaram 20 séculos, já se entrosou com muitas culturas e, portanto, tem sempre a possibilidade de enriquecer uma cultura, de a purificar e de tomar expressões delas. Portanto, não haverá uma cultura pura sem estar marcada pela fé cristã e pelo Evangelho, e também não uma fé cristã pura que não se expressa em mediações culturais, porque de facto muito do que é a expressão da fé, que depois tem a moldura da religião, faz-se através de mediações culturais e, portanto, quanto mais se impregnar a fé na cultura e a cultura na fé, é isso que interessa de facto à vivência do Evangelho, de tal maneira que se possa ter uma existência cristã do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista da nossa vida comunitária e em sociedade. A seguir, depois da cultura, há um aspecto relacionado também com o aspecto socioeconómico da Diocese. Eu não respondi bem na totalidade à pergunta anterior, agradeço que me lembre de responder à questão toda, porque dizia à questão metodológica ou estratégica e que definimos nesta comissão os passos que teríamos a dar, que é ouvir o maior número de pessoas. Como é que estruturamos isso? Estruturamos a partir dos conselhos pastorais de paróquia, que têm a função de dinamizar na sua paróquia esse momento de escuta, ou de escutar o mundo, de olhar a Igreja, o mundo a partir da cultura e a partir da sociedade, da situação socioeconómica e também a partir do próprio interior da Igreja. Seja o Conselho Pastoral Paroquial em si, seja através dos grupos que constituem a paróquia, seja até mesmo da paróquia pedir a outros grupos de pessoas, do ponto de vista social ou associativo, ou científico, ou de alguma organização não governamental, que pensem ou que tenham as mesmas preocupações que a Igreja também tem neste momento. Portanto, não significa que a audição é só dirigida àqueles que estão dentro. São ouvidas as pessoas que estão dentro, e quanto maior for esse número de participação, quanto mais pessoas forem ouvidas, maior também é o impacto que pode ter a assunção das soluções ou das respostas que venham a ser encontradas. Então definimos umas determinadas etapas, isto é, até janeiro do próximo ano, 2020, que a consulta nas paróquias esteja feita. Essa consulta depois é passada à ouvidoria durante o mês de fevereiro, e depois, durante o mês de março, então é que a Comissão Coordenadora para a Caminhada Sinodal há de agrupar todas essas respostas da consulta que está a ser feita para enviar um documento aos membros dos Conselhos Pastoral Diocesano e do Conselho Presbiteral, que nessa Assembleia irão ter o que é que se considera e o que é que se propõe a partir ou que apelos é que esta leitura nos faz. De facto, as três questões que estamos a abordar, ou os três temas, o primeiro é sobre a análise à cultura contemporânea nos Açores, seja do ponto de vista da sua tradição, seja do ponto de vista da criatividade, daquilo que vem de dentro e daquilo que vem de fora, como uma rede onde vai lançada ao mar, vem peixe bom e peixe mau, e de maneira que nós estamos a recolher essa rede no sentido literal e também no sentido que temos agora digital, e como isso marca a mentalidade e a cultura das pessoas,
e procuramos fazer essa escuta ou esse olhar. Depois também pedimos a alguém que nos ajudasse a fazer uma leitura social e económica dos Açores, como é que está do ponto de vista de determinadas referências, e estamos a analisar como é que nos colocamos em determinados itens relativamente ao resto do país. E finalmente temos também uma questão sobre a identidade religiosa e a identidade eclesial, que também estamos a procurar tratar e analisar. E que outros elementos compõem esta comissão? Bom, a comissão é constituída a partir de 3 grupos de trabalho que já existiam. Ou seja, há uma vigararia episcopal para a formação, que tem à frente um vigário episcopal, e que constitui uma pequena equipa feita com pessoas que são responsáveis por instâncias de formação na diocese, seja do ponto de vista mais formal ou informal. E é constituído também pelos secretariatos permanentes do Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano. Portanto, é uma comissão de 10, 12 pessoas. Tem participação leiga? Com participação de leigos, de homens e de senhoras. E a vantagem também de ter membros das 3 vigararias, isso é, da vigararia de Ocidente, de Nascente e de Oriente. E, portanto, o trabalho está lançado. A Comissão tem chegado à Comissão alguns reparos de alguma dificuldade das pessoas lerem ou interpretarem os textos que pedimos como textos de base de estudo. Por que motivo? Bom, pois foram pedidos de um modo sintético, em que não fossem textos muito desenvolvidos, porque para serem trabalhados em grupos informais ou nos conselhos pastorais paroquiais, que não poderiam ser documentos de muitas páginas. E, portanto, as pessoas fizeram voluntariamente, do ponto de vista científico, nas suas áreas, seja na cultura, seja na economia, seja na sociologia, seja na eclesiologia ou na teologia. E, portanto, estamos muito gratos às pessoas que fizeram os estudos no modo científico e também gracioso. E, portanto, estamos agradecidos a esse trabalho. Por outro lado, vemos é que, como os textos não são para ser estudados em meio académico, mas, enfim, que pode ter às mãos de um académico ou de uma pessoa que tem um grande testemunho cristão, mas que pode não ter as bases suficientes para ler ou interpretar o texto. E, portanto, neste sentido, vemos que está a haver alguma dificuldade na leitura do texto. De qualquer maneira, em todos os conselhos pastorais há padres, há leigos, há pessoas que são capazes de traduzirem o texto, e a própria interpretação também, de alguma maneira, ajuda a fazer o estudo. De maneira que os textos estão disponíveis, foram enviados para os correios eletrónicos dos responsáveis dos conselhos pastorais de paróquia e estão disponíveis também na página digital da Igreja Açores. Dentro dessa página, quem for à internet e procurar a Igreja Açores vai encontrar uma referência onde diz caminhada sinodal. Nessa caminhada sinodal pode descarregar os textos que estamos a falar, e até qualquer pessoa pode dar a sua resposta, porque no final de cada um dos estudos, seja a análise à cultura contemporânea nos Açores, seja a análise à situação económica e social ou à identidade religiosa e eclesial, qualquer pessoa pode dar o seu parecer e fazer os comentários que achar oportunos e que serão bem-vindos para a nossa participação nessa caminhada. Uma vez que esta comissão tem muitos membros em comum com o Conselho Permanente do Conselho Pastoral, sente que poderá haver alguma repetição? Teme que isso pode acontecer? Ou os elementos estão cientes da diferença entre ambas as reuniões? Não vai acontecer repetição, porque não há outros temas, não há outro assunto, quer no Conselho Presbiteral, quer no Conselho Pastoral Diocesano. Se houvesse outro assunto em que esses órgãos, as preocupações são as mesmas, de maneira que os secretariados permanentes desses órgãos o que têm que fazer é, no intervalo das sessões, têm ou que executar o que foi determinado pelo plenário anterior ou preparar a documentação para os conselhos.
Ora, acontece que este ano não há outro tema para além deste, que é o da caminhada sinodal. Como digo de novo, como dinâmica ou dinamismo, como método, não propriamente como fim, porque o propósito que temos é o propósito de evangelização, de evangelizar a cultura, é o propósito da missão, que é levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas, e fazendo esta proposta, bom, ora, quem seguir este caminho tem uma vida boa ou uma vida bela. Por isso é que estamos pela via da beleza, porque não se trata só de uma questão de conhecimentos, dizer, bom, nós ficamos a saber mais umas coisas e às tantas ficamos melhores por causa disso. Não, pela via da verdade e pela via da beleza, nós podemos chegar ao encontro com Jesus Cristo e é capaz de transformar a nossa vida e é capaz também de transformar a vida da cultura, tirando tantas coisas boas que vamos recebendo e ao mesmo tempo também contribuindo com tantas coisas boas que a fé e o Evangelho nos podem dar. Uma das preocupações e dos aspectos a debater é o facto da Igreja ainda ser muito clerical nos Açores. O clero tem dado voz suficiente aos leigos, ou os leigos estão a abdicar um bocadinho do seu poder de decisão? Qual é a realidade que se aplica à Diocese? Bom, eu não sei de onde é que vem, de onde é que está o déficit. De facto, nós já vivemos, depois do concílio, uma época de maior militância, se quisermos. Aliás, é um termo que praticamente está a cair em desuso durante umas décadas. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos, mas também na Igreja, na vida das nossas comunidades, o aspecto da militância vai caindo em desuso. Parece-me que, pelo menos do ponto de vista da formação, que os padres são formados para exercerem o seu ministério, com o Papa Francisco e com os documentos que temos, mesmo para esta caminhada sinodal, estamos sempre que a ideia não é clericalizar os leigos, não é isso que se pretende, que os leigos se tornem clérigos, nem secularizar os padres. Portanto, a Igreja é feita por muitos ministérios. Esta semana, um texto da Carta aos Romanos dizia precisamente isso. O dom que cada um tem, então que o exerça. Se tem o dom, a capacidade de ensinar, então que ensine bem. Se tem capacidade para exercer um determinado ministério, então que o exerça bem. E, portanto, a questão não se pode pôr como sendo duas forças ou dois grupos dentro da Igreja, os leigos contra os padres, os padres contra os leigos. Não, quer dizer, um conjunto, o povo de Deus, como corpo de Cristo, que é formado por determinados membros, em que uns têm uma responsabilidade de ministério, seja ministério ordenado, como diáconos, como presbíteros ou como bispo, e que os demais batizados, sejam homens ou mulheres, mais novos ou mais velhos, têm a sua responsabilidade na comunidade cristã, com carismas diferentes e com ministérios diferentes. E, portanto, a própria caminhada sinodal, e quando afirma a beleza de caminharmos juntos, isto é para que ninguém se sinta sozinho ou não caminhe sozinho. Nem o padre caminha sozinho, nem os leigos caminham sozinhos, se bem que a gente note também essa dificuldade na nossa cultura atual, que é uma cultura que valoriza mais o sujeito ou o indivíduo, mais que propriamente a comunidade. E, portanto, este também é um desafio, uma dificuldade para a Igreja, porque a Igreja, desde o princípio do dia de Páscoa, se organiza em comunidade, em que as pessoas são muito valorizadas, mas em que a Igreja se faz sempre em assembleia. Começa por ser uma assembleia cultural, convocada, e isso que dá origem às nossas igrejas, mas essa assembleia também depois tem necessidade, às vezes, de tratar outros assuntos. E é assim que aparecem os sínodos, para usar a expressão grega que a gente agora retomou, quer como substantivo, quer como adjetivo, ou um termo derivado, como é o caso de sinodalidade dessa expressão sínodo, que em termos latinos poderíamos traduzir como concílio, como uma igreja conciliar, que se reúne em concílios, e portanto nós temos a ideia de um concílio ecuménico quando é alargado a todo o mundo, mas em Portugal já houve concílios plenários portugueses ou nacionais, e na nossa diocese já houve um sínodo no final do século XVI, e portanto a Igreja vai ensaiando essas experiências conciliares, sinodais ou participativas, que é precisamente para contrariar o clericalismo ou então a abstenção dos leigos, porque também às vezes pode ser uma coisa e outra.
alguém tomar demasiado a sua função na Igreja e, em termos de poder, cair nessa heresia pastoral que seria o clericalismo, mas também o outro lado também é possível, que é a abstenção. E a abstenção em termos de pertença ou de participação. E, portanto, a caminhada sinodal provoca uns e outros a dizer: estamos a caminhar juntos, então é para uns e é para outros. Por isso é que estão os leigos e estão os padres. Neste conceito de sínodo que nos estava a explicar, o que é que falta a esta caminhada sinodal para ser, digamos que, oficialmente um sínodo? Quais são os requisitos para ser um sínodo no verdadeiro sentido da palavra? Pois, de facto, não sei bem o que é que falta. Pode não faltar muitos. Recordo-me que já durante vários anos este tema foi discutido no Conselho Presbiteral, porque, de facto, um bispo não pode convocar o sínodo sem o parecer afirmativo do Conselho Presbiteral, e, portanto, é um dos requisitos. E já por várias vezes este tema foi proposto ao Conselho Presbiteral com outros bispos e tem sido adiado, porque de facto é uma questão trabalhosa e que implica a unidade de toda a Diocese, e, portanto, houve momentos em que a Diocese se sentiu mais chamada a realizar um sínodo e outros com menos vontade de o fazer. O nosso Bispo tem mostrado a vontade de ensaiar o dinamismo ou a dinâmica, o espírito, se quisermos, como instrumento ou como método, e uma vez que me parece que ele veja que estamos preparados, convocará o sínodo, que pode, enfim, ser por determinadas razões, porque às vezes as pessoas podem perguntar, mas porque é agora, não mais tarde, ou não foi ainda, e parece-me que qualquer altura é conveniente para separar um sínodo. O Concílio de Trento, que é da altura da fundação da nossa Diocese, por 1534, dizia que, pelo menos em cada ano, se podia fazer um sínodo numa Diocese, o que não se cumpriu, porque de facto é muito pouco tempo, mas o certo é que as igrejas vão com muita frequência fazendo os sínodos. Em Portugal já quase todas as dioceses fizeram o seu sínodo na época pós-conciliar, porque de facto também nós fizemos o nosso sínodo na época pós-conciliar, mas pós-conciliar relativamente a Trento. Portanto, o Concílio de Trento acaba por 1534 e o nosso sínodo é de 1559. E, portanto, diríamos, esse sínodo 59, assim como está para o Concílio de Trento, o sínodo, o próximo sínodo nos Açores, estaria para o Concílio Vaticano II, que no fundo é ver como é que nós assimilamos o Concílio ao fim destes 50 e tal anos, e como é que num mundo novo, ou numa cultura nova, onde estamos, que é tão diferente de ano para ano, como é que nós continuamos a anunciar Jesus Cristo, uma verdade e a beleza que não muda no meio de tanta mudança. E de facto este é o desafio, que é procurar a fidelidade na criatividade e uma verdade que podemos dizer amorosa, um amor verdadeiro que queremos apresentar, mas numa cultura que chamamos de pós-moderna, de pós-verdade fragmentada, que valoriza muito o indivíduo, a sua subjetividade e às vezes não a sua solidão, que em nome da liberdade cai depois em absurdos. Uma sociedade que podemos chamar de vazio ou líquido, ou tantos conceitos que vamos vendo, e portanto como é que nós podemos contribuir, não como vítimas, porque nós somos atores da cultura, tal como todos os cidadãos são. E, portanto, este conceito também de cidadania com que a gente faz a nossa vida e a organização e a sociedade humana também se aplica depois à Igreja. Quer dizer, nós temos uma casa comum, essas preocupações com o planeta, nós temos uma sociedade comum, dizendo que somos concidadãos, temos uma Igreja comum, e de maneira que tudo o que nos levar a tomar essa consciência, responsabilizar como estamos implicados uns com os outros e como o futuro de uns dependem de outros, é esse espírito, é essa dinâmica sinodal que nós estamos a tratar, em ordem a procurarmos o bem comum e cumprirmos a missão. E começarmos em casa. O propósito é esse. Sim, também começarmos em casa. Cônego Hélder Mendes, de uma forma muito, muito sucinta, já esgotamos largamente o nosso espaço de entrevista. Que mensagem gostava de deixar aos cristãos açorianos
mais ou menos comprometidos para esta caminhada sinodal? Sim, a todos que participam já devem ter recebido nas suas paróquias o desafio a participar, e o que vejo é que de facto nós não estamos sozinhos, toda a Igreja está connosco, o Papa Francisco está sempre a falar nesta dinâmica sinodal. Há poucos dias encerrou o sino sobre a Amazónia e em 5 partes vai falando das várias confissões, e o 5º capítulo do documento sinodal que os padres sinodais entregaram ao Santo Padre para ele fazer a exortação apostólica é sobre a conversão sinodal. A expressão é esta, conversão sinodal, e de maneira que dá-me a impressão que nós estamos ao ritmo do que é a Igreja Universal, pelo menos em termos de linguagem, em termos de dinâmica, de meio ou de instrumento, e portanto o desafio é que o maior número de cristãos e de homens e de mulheres de boa vontade participem nesta audição, e porque quanto mais participarmos e formos ouvidos, mais também podemos considerar e tomar as melhores opções em ordem ao bem comum e a caminharmos para esta beleza que é Jesus Cristo e o seu Evangelho. Muito obrigada, cônego Hélder Mendes, por ser o nosso convidado desta semana. O Igreja Açores vai regressar na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.